O senhor já aceitou? Obrigada. Na verdade, tem que ter uma conversa antes com o ministro Ernesto Araújo, né, com o presidente. Não chegou nada oficial para nós. Acabei de assistir agora a entrevista do presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto. Pelo que ele falou, estou no radar, então há a possibilidade, mas eu acho que isso tem que passar por uma conversa também com o presidente e o chanceler Ernesto Araújo. O senhor teria que abrir mão do seu mandato, deputado. O senhor, para aceitar esse convite, teria que abrir mão do mandato? O que pesaria contra uma decisão como essa? Verdade, eu nem sei se teria que abrir mão do mandato, mas certamente a missão que o presidente confiar a mim, eu vou tentar desempenhar ela da melhor maneira possível, seja no Brasil, seja no exterior. E certamente, né, uma possibilidade, a mera possibilidade de ir para uma embaixada nos Estados Unidos assumir esse cargo de tão grande importância já me deixa lisonjeado. Quem sabe futuramente, né, se isso vier a se concretizar. O senhor aceitar ou não? A gente tem que conversar com o presidente, tem que conversar com o chanceler, não é uma decisão tão simples assim. Tem que falar com a minha esposa, agora que eu sou casado também. Não depende só de mim. Precisa da autorização que Sória, né? Mas tudo está muito recente, está sendo desenrolado. Fico feliz de estar no radar do presidente. A missão que ele der para mim, certamente eu vou cumprir da melhor maneira possível, mas eu acho que ainda falta uma conversa com o chanceler e também com o presidente. Mas o senhor fala, parece que o senhor foi pego de surpresa, e não é. Os senhores já vêm conversando sobre isso, que o presidente deixou isso claro. O que está pesando contra? O que está faltando? Porque oficialmente ele já convidou o senhor. Ele falou numa entrevista sobre essa possibilidade, né, falando que meu nome estaria no radar. Estar no radar não é uma confirmação. A gente tem que ter pé no chão aqui porque, enfim, pode ter uma conversa olho no olho. Como eu falei também com o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, eu jamais tomaria uma decisão dessa desagradando ele. Tem que ver se ele ventaria, se ele cogitaria outros nomes, se ele já está em tratativas, que é o que parece ser provável, porque eu não tomaria uma decisão dessa desagradando a ele. O senhor se sente apto à missão, deputado? Colocou o seu nome de alguma maneira? Não foi um pedido meu. Algumas pessoas já falaram conosco, né? Alguns populares já aventaram essa possibilidade, mas como eu disse, nunca veio de uma maneira oficial. Fico feliz do presidente publicamente inventar essa possibilidade, mas eu aguardo ainda uma conversa entre nós três. O senhor se sente apto para a missão, deputado? O senhor se sente apto para essa missão? Olha, está pronto para assumir essa? Eu fico imaginando do lado de lá, né, o povo americano olhando o presidente de um país enviando o seu filho para trabalhar lá, o deputado mais votado da história do Brasil, estou presidente da CREDEM. Eu acredito que qualificação, óbvio, não sou um diplomata de carreira, não fiz o concurso público. Muitas das vezes, né, e é até comum isso acontecer, em alguns países, eles entendem que uma indicação política, ela demonstra, né, um compromisso maior na aproximação das relações entre os países. Eu acredito que a nomeação ou a indicação de uma pessoa tão próxima ao presidente para assumir esse cargo em outro país seria visto com bons olhos pelo lado americano e daria a confiabilidade necessária para que nós venhamos a desenvolver um trabalho resgatando o crédito do Brasil no exterior. O presidente deu uma nova declaração dizendo que decidiu indicar o senhor, não é mais uma possibilidade. Então a gente não está falando mais de hipótese. Ele disse que só depende do senhor aceitar ou não a missão. Diante desse fato, o senhor aceita ou não? Agora? Ele deu uma nova declaração, que já está no site, dizendo que o senhor que decidiu indicá-lo. Eu agradeço, espero que na próxima oportunidade a gente venha a conversar, então, para ver se a gente concretiza ou não isso que agora, para mim, ainda é uma possibilidade. Eu espero encontrar com ele, conversar com ele, juntamente com o chanceler Ernesto Araújo. Já houve algum tipo de consulta? Essa função de embaixador nos Estados Unidos? Se for da vontade do presidente e ele realmente, né, de maneira oficial, me empregar essa missão, eu aceitaria. Gera uma rusga aqui no Congresso em relação ao nepotismo, voltarem de novo com essa história? Sim, essa possibilidade pode ocorrer. Cabe aos advogados, né, estudar a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas a primeira análise que nós fizemos aqui, junto à minha assessoria, seria que não se enquadraria nisso, né? Seria uma indicação igual como a indicação de um presidente indicado ao ministro. Ele estaria fora, né, da questão da súmula vinculante, estaria fora da questão do nepotismo. Agora, a crítica sempre vai haver, né? Eu queria saber, enfim, eu não me vejo
eu não vejo que nem a mera cogitação se enquadraria no nepotismo. Não estamos falando de pessoa. Em 2003, 2004, o senhor foi servidor da liderança do PPB aqui na Câmara. Agora, realmente, o senhor precisaria renunciar ao mandato. O senhor estaria disposto a essa renúncia? Isso já está confirmado, a lei exige. Sim, isso daí é a análise que nós fizemos também, Délis, obrigado. Se for a missão dada pelo presidente, eu aceitaria. O senhor renunciaria ao mandato, então? Eu preciso do senhor falando, não eu renunciando. Eu preciso saber se o senhor renunciaria ao mandato. Sim, se o presidente Jair Bolsonaro me confiar essa missão, eu estaria disposto a renunciar ao mandato. O senhor de 2003 e 2004, o senhor foi servidor da liderança do PPB, o antigo PPB aqui nessa casa. Só que ao mesmo tempo o senhor fazia o seu curso de graduação, né, no Rio, na Gama Filho, né? Não, na FRJ. Não, na FRJ. 2003 e 2004, foi 16 meses nessa época. Como é possível? Como é possível isso? Você nunca conseguiu trabalhar e estudar ao mesmo tempo na sua vida? Em cidades diferentes? Em cidades diferentes? O senhor servidor do PPB aqui em Brasília e cursava no Rio, não? Eu assumi uma atividade partidária. Agora, em 2003... 2003 e 2004, foi 16 meses. Olha, eu teria que puxar pela memória forte aqui, então. Mas eu acho que não teria problema nenhum conseguir trabalhar prestando serviço partidário várias pessoas. Inclusive, eu já tive assessor meu que eu encontrava com ele uma vez por mês, no máximo, né? Prestava a minha assessoria de maneira local no litoral de São Paulo. Deputado, já houve algum tipo de consulta ao governo dos Estados Unidos? O senhor já se encontrou com o presidente Donald Trump? Tem essa proximidade? Porque é incomum na praxe diplomática o anúncio de um embaixador antes que o agremã, a consulta, tenha sido confirmada. E parece que é o que está se configurando agora. Então, o governo tem intenção do presidente? Não, o governo dos Estados Unidos ainda não foi comunicado, né? Por isso que a gente está falando aqui na esfera da cogitação. Eu sei da agremã, a sabatina, mas eu estou sendo bem cauteloso para realmente ter essa conversa diretamente com o presidente e com o chanceler Ernesto Araújo para saber realmente se está 100% confirmado. Como parece estar encaminhado. Em aceitando o convite, quais serão as prioridades de você como embaixador? Seria a cogitação da cogitação, né? Mas conhecendo o discurso do presidente Jair Bolsonaro, a missão é de reatar, né, essas relações, é de resgatar a credibilidade brasileira no exterior, é de atrair investimentos, né? O Congresso Nacional está dando o primeiro passo com a reforma da Previdência, depois, se Deus quiser, será com a reforma tributária, o governo fazendo a parte dele da desburocratização, redução de impostos. Então, esse momento que o Brasil vive é um momento de atrair também investimentos internacionais. E o embaixador tem que estar ciente dessa missão dele. E o governo estava esperando o senhor completar 35 anos ontem, que é a idade mínima para ser embaixador? Não. O senhor acha que é uma coincidência, assim como também foi a coincidência do vereador Carlos Bolsonaro ter 17 anos quando foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Completou 18 em dezembro, tomou posse em janeiro. Parece aí, Papai do Céu fez a gente no ano certinho para a gente completar as idades mínimas no futuro. O senhor vai ter uma afinidade maior na política externa brasileira, sobretudo em questões como a relação com a Venezuela, já que o senhor já se declarou a favor do uso da força, se necessário, na crise do país vizinho, e o governo americano também cogita essa possibilidade? Olha, eu acho que certamente nós teremos uma relação muito mais próxima, né? Eu acredito que isso aí ocorreria até de maneira natural. Existe o encarregado de negócios que está nesse momento, né, é quem faz às vezes de embaixador nos Estados Unidos. Eles estão aguardando o envio de um embaixador brasileiro para lá, mas certamente esse estreitamento dessa relação acho que ocorreria até de maneira natural. A possibilidade de estreitamento de relações, a possibilidade da defesa de uma ação militar na Venezuela com o apoio do senhor? Não, eu não sei, acho que não seria essa peça fundamental. Quem responde com relação às possibilidades de qualquer tipo de conduta na Venezuela é o ministro chanceler Ernesto Araújo e o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo. O senhor fala de estreitamento de relações com os Estados Unidos como se as relações do Brasil com os Estados Unidos não estivessem estreitas. Elas não estão estreitas, está precisando estreitar mais? Não, sempre tem possibilidade para melhorar, para colocar de maneira mais próxima. Hoje em dia as relações estão muito boas, né? Ao contrário do que ocorreu no passado. Não à toa os Estados Unidos deixou de ser o principal parceiro comercial do Brasil, caiu para a segunda colocação. E eu ouvi uma reclamação muito grande quando eu fui lá nos Estados Unidos em dezembro e fiz umas 30 rodadas em uma semana com investidores de Washington, Miami e Nova York. Eles reclamam que, não diretamente, mas ao que parece havia uma conduta anti-americana, principalmente por conta de Lula e Dilma. E como que ele está preparando para ser embaixador nessas 30 rodadas?
Ou o senhor que mudaria com a chegada do... O senhor chamaria o Olavo de Carvalho para trabalhar com você? Não. Calma aí. Responde a pergunta de novo. Depois eu volto para lá. O senhor falou de 30 rodadas. 1, 2, 3. Eu perguntei se o senhor já estava se preparando nessa viagem, nessas outras viagens, para ser o embaixador. E se, o que mudaria com a sua chegada a partir de uma comparação com o embaixador anterior que teve que se afastar? Não, Délis, as viagens que eu acompanhei o presidente, ou as viagens que eu fiz de maneira até pessoal, não foi de maneira nenhuma focado em me tornar embaixador ou de chegar a esse momento onde a gente cogita essa possibilidade, né? Foram viagens me preparando, tentando auxiliar o presidente, tentando levar o nome do Brasil. Qualquer viagem que eu faça, desde moleque, né, quando eu vou para o exterior, o meu pai fala, toma cuidado que fora do Brasil você está representando todos os brasileiros. Então, nem jogar um papel de bala na rua ou cuspir na rua, tudo a gente tem que ter cuidado, né? Para não manchar a imagem dos brasileiros no exterior. Não estava me preparando, mas, por outro lado, não deixa de ser um aumento na bagagem para credenciar para isso. E o que muda? O senhor não respondeu. Numa comparação do senhor com o anterior, o que vai mudar se o senhor for embaixador? Eu não tenho críticas ao embaixador anterior do Brasil lá, o senhor Sérgio, mas eu acredito que o envio do próprio filho, sendo o deputado federal mais votado da história do Brasil, assumindo, tendo atualmente um cargo de destaque dentro da casa, que é a presidência da CREDEM, uma das comissões mais importantes aqui da Câmara dos Deputados. Eu acredito que é uma sinalização bem forte de que o Brasil realmente quer estar junto com os Estados Unidos no cenário mundial. Qual vai ser a posição do senhor em relação ao tema de imigração? O Brasil tem uma comunidade brasileira significativa nos Estados Unidos, uma quantidade de brasileiros que estão lá ilegalmente, num governo que tem uma política muito dura contra a imigração, e o senhor já deu uma declaração a respeito disso. O senhor acha que o Brasil deve mudar a sua política de imigração com os brasileiros nos Estados Unidos, adotando uma postura aí de facilitar, por exemplo, a deportação de brasileiros? Como que o senhor vê essa questão? Olha, essa questão não passa por mim, nem se caso eu venha a ser embaixador, né? Isso aí é uma política interna norte-americana. Tudo depende do momento. Em momentos, por exemplo, o Brasil, após a abolição da escravatura, o Brasil ficou muito mais aberto a receber os europeus, que vieram para o Brasil, principalmente italianos, para trabalhar nas lavouras. Isso tudo depende do momento. Depois do 11 de setembro, eles reforçaram a política de segurança nacional e restringiram o acesso. Depois abriram novamente para atrair, né, turistas para gastar dinheiro lá nos Estados Unidos. Então não depende do embaixador do Brasil nos Estados Unidos intervir nesse tipo de política. Agora e encerra. Só um minutinho. Licença, rapidinho. Quando vocês conversam... Licença, por favor. Quando vocês conversam, falou que ainda tem que conversar com o presidente, tem que conversar com... Ainda não tem data, mas eu acho que não passa desse final de semana, não. O senhor chamaria o filósofo Olavo de Carvalho para trabalhar com o senhor na embaixada, talvez? Eita. Boa pergunta, né? Acho que o Olavo de Carvalho certamente ele serve como conselheiro independente. Eu não tenho um contato diário com ele, né? Nós não nos falamos por telefone diariamente, mas certamente é uma referência, uma pessoa que eu tenho carinho e serve como conselheiro, independente de estar dentro ou fora do governo, dentro ou fora de uma embaixada. Mas é muito boa a pergunta, né? Que ele mora ali na Virgínia, do lado de Washington. Quem sabe se futuramente, né, venha se concretizar isso que hoje é uma possibilidade, a gente não venha fazer alguns churrascos e dar uns tiros no final de semana no quintal dele. Quem é que fica no comando do PSL em São Paulo que conduz o processo eleitoral agora? Está tudo na esfera da cogitação. Eu tenho que primeiro conversar com o presidente, conversar com o ministro Ernesto Araújo, para depois a gente vir com a possibilidade sendo tratada de maneira concreta, aí sim a gente começa a tratar dessas outras questões. E os BRICS? Obrigado aqui, boa noite.